Os falsos cristos. Os falsos cristos são pessoas que afirmam ter autoridade divina, dizendo ser enviados por Deus ou até mesmo por Jesus Cristo. Eles se apresentam como líderes espirituais confiáveis, utilizando a fé como uma forma de ganhar a confiança dos outros cristãos. E essas mensagens, elas não são verdadeiras, porque elas distorcem os ensinamentos da Bíblia e usam isso para poder influenciar, manipular e enganar as outras pessoas e, obviamente, os outros cristãos, que vão acreditar, né, na palavra vinda escrita da Bíblia, mas elas não vão saber que é de um modo distorcido. Então, os falsos cristãos, eles usam a palavra da Bíblia, a palavra de Deus, distorcem ela e eles se acham, assim, uma autoridade divina e querem ser seguidos como Jesus era seguido, para poder enganar as pessoas. Quais são as principais características da fala de um falso Cristo para poder tentar te convencer sobre o que ele está dizendo? Bom, uma das principais características é a forma como eles se comunicam. Eles utilizam discursos muito bem elaborados, com palavras emocionais, seguras e persuasivas, que fazem com que as falsas promessas e as suas inúmeras falas pareçam ser verdadeiras. E, além disso, eles oferecem promessas muito atraentes, como cura, sucesso, felicidade, dinheiro e solução rápida para problemas difíceis, como, nossa, eu estou no fundo do poço. Ele, não, eu posso te ajudar, não sei o quê. Como se ele fosse te salvar das coisas que estão acontecendo na sua vida. Essas promessas, elas chamam a atenção porque atendem diretamente às necessidades e desejos das pessoas, principalmente em momentos de dificuldade. Então, o que um falso cristão faz? Ele vai tentar te induzir a acreditar nele, porque ele vai solucionar os seus problemas e fazer os seus desejos. E, obviamente, isso é mentira, e ele faz isso para poder te atrair para o caminho do mal. Vou falar um pouco agora sobre o uso do medo, que é a aparência do poder. Então, quando um pastor, por exemplo, ele vai manipular uma massa, que são os fiéis dele, ele vai usar o quê? O uso do medo. Então, por exemplo, eu sou um pastor, eu estou no topo da cadeia hierárquica da minha igreja, da minha comunidade, e eu vou usar o medo. E como que eu uso isso? Eu coloco coisas que as pessoas vão ter medo. Então, a primeira coisa que você não pode fazer isso porque provavelmente você vai pro inferno. Muitas seitas, elas começam por isso, por causa de um medo que uma pessoa tem, e a outra pessoa, ela instiga mais o medo dela e fica mais proveniente da pessoa te obedecer. E eu vou falar também agora um pouco como o engano acontece. O engano das pessoas acontece. Por quê? Nunca a pessoa, ela vai chegar e vai falar uma total mentira e você vai acreditar nessa total mentira. Ela começa por uma verdade, ou uma verdade deturpada. Como que ocorre? Eu falei que o céu é azul. E o céu é azul, só que as flores, pra mim, elas são azuis também. Então, eu falei uma verdade e uma mentira. Então, a pessoa que eu tô enganando, ela pode acreditar muito mais fácil, porque a primeira coisa ela já vê. Esse foi um exemplo bem chulo, mas eu posso falar outras coisas. Então, normalmente, eu posso falar que Deus é o Salvador, só que Deus não vai te salvar por se você fizer isso. Então, a pessoa sabe que Deus é o Salvador, você tá falando as palavras bonitas, mas ela acha que você tem que saber que ela não pode fazer isso, entendeu? Então, é por isso, você engana a pessoa falando uma verdade, falando o que ela quer ouvir e você manipula ela colocando as suas mentiras no meio. Falar sobre o engano atraente. E bem, ele é o perigo desse engano é que ele se apresenta de forma imperceptível e atraente. Mas o que acontece nele? Ele é moldado com o que a pessoa quer ouvir, né? Ou seja, ele se adapta de acordo com os gostos, com o que a pessoa quer, com segurança. E Jesus falava, né, sobre esse tipo de engano, né? Que até os escolhidos poderiam cair nisso, né? Ou seja, até as pessoas que acreditavam em Deus poderiam ser enganadas, né? Por causa que esse engano ele não vem como uma mentira, ele vem como algo parece verdade, mas que é uma tentação, é um erro, né? E falavam, né, que haveriam falsos profetas.